Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Zacarias. A quarta visão de Zacarias. Vestes limpas para o sumo sacerdote. Abre aí a sua Bíblia e confira o que estamos falando. Zacarias, capítulo 3. Nós nos encontramos aqui dentro da sede da Semeadores, da nossa livraria que fica aqui no centro de Taguatinga. Somos livraria e somos editora, na C12, Bloco C, Loja 5. Esses livros aqui são livros de minha autoria que o Senhor me deu, graças a Deus, contendo essas reflexões que nós fazemos. Aqui nós temos livros de parceiros, bíblias, temos material evangélico aqui de tudo quanto é gosto que você precise para a sua edificação, para a sua vida espiritual. Então nós estamos vendo o 16º livro, que é Zacarias, dos últimos 17 livros, que justamente são os livros proféticos. Os livros proféticos, vocês sabem, né? São divididos em profetas maiores e menores. São 5 profetas maiores e 12 os menores. Então, são 5 livros, né? Não são 5 profetas. E os 12 livros dos profetas menores formam 67 capítulos, com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo, 16 versículos por capítulo, isso mesmo. O livro de Zacarias tem 14 capítulos e eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Estamos estudando com a ajuda preciosa da Bíblia de Estudo de Genebra que você adquire aqui conosco. O livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local num futuro de médio prazo para o reino de Deus. Estamos na primeira parte e também estamos no 3º capítulo. A primeira parte, em continuação, as profecias com aplicação imediata. Ela começou no capítulo 1, no verso 1, e vai até o capítulo 8. Como já dissemos, desde o 1 até o capítulo 8, estaremos vendo essas profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. E nós estamos na seção C, as 8 visões noturnas. Como já falamos, essas são as 8 visões noturnas que Zacarias recebeu a respeito de Deus, do que ele faria em relação às dificuldades que os que retornaram de lá enfrentariam. Essa sessão também foram divididas em 8 partes e nós estamos na 4ª parte, que são as vestes limpas para o sumo sacerdote. Essa é a sua 4ª visão. Ele teve essas visões numa só noite, essas 8 visões. Essa 4ª, a das vestes limpas para o sumo sacerdote. A 4ª visão diz respeito a Josué, o sumo sacerdote. A visão trata particularmente do problema da impureza do sacerdócio. Ela começa mostrando como Deus lidaria com o problema e termina descrevendo como Deus purificaria o seu povo do pecado. Cristo é o que me cobriu de vestes de salvação e me envolveu como manto de justiça, é o que está escrito em Isaías 61:10, Romanos 5:1. Temos aqui uma cena do tribunal semelhante à de Jó. Satanás, ele veio para acusar Josué de ser indigno para o sacerdócio. Satanás significa o acusador. E aqui pode não ter sido usado com o seu próprio nome. A acusação é o estratagema favorito de Satanás contra os crentes. É o dedo apontando sempre, né? Ela difere da convicção trazida pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado a fim de nos levar ao arrependimento e ao perdão. O Espírito Santo nos leva com o arrependimento ao perdão. Já as acusações de Satanás, elas nem sempre são falsas, mas o seu objetivo não é salvação, não é arrependimento, é destruição, não é redenção. Essa é a diferença. O anjo do Senhor em Judá, verso 9, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse o mesmo que disse esse anjo do Senhor em Zacarias: o Senhor te repreenda. E aqui ele continua: o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Em seguida pergunta: se não era ele um tição tirado do fogo? O fogo é uma metáfora para o exílio de onde o povo de Deus havia sido tirado. A passagem de Amós 4:11 usa a mesma expressão para falar do perigo do qual o Senhor havia redimido o seu povo. Satanás estava ali para se lhe opor e estava baseado nas suas vestes sujas, impuras. Aqui temos que
a base para as acusações de Satanás de que Josué era indigno. Se o sumo sacerdote estava imundo, quem faria a expiação pelo pecado? Se ele não podia fazer a expiação, como é que o povo seria perdoado? Conforme nós estamos vendo, Deus responde de duas maneiras nos versículos a seguir. Primeiro, ordenou que se lhe tirassem as vestes sujas. Deus tornou Josué apto para o sacerdócio ao lhe dar vestes novas. Para ser exato, a purificação do sacerdócio aconteceu até certo ponto no início do período pós-exílio. No entanto, o que aconteceu a Josué também apontou para a necessidade da pureza total e permanente do sacerdócio de Israel, que somente viria a ocorrer com Cristo Jesus. Em segundo lugar, que se lhe colocassem vestes nobres sobre ele, e ainda que se lhe pusessem sobre a sua cabeça um turbante limpo. O anjo disse a Josué que agora ele estava sem pecado e com vestes nobres. O turbante fazia parte do vestuário do sumo sacerdote. Um turbante novo e limpo completou o catálogo das vestes restauradas, indicando que Deus havia afastado a repreensão do sacerdócio. O passo seguinte na preparação de Josué foi a exortação a ele pelo anjo do Senhor, falando em nome do Senhor dos Exércitos, que deveria, doravante, andar nos caminhos do Senhor e obedecer aos seus preceitos para poder governar sobre a casa de Deus e também estar encarregado das suas cortes. Em assim fazendo, Deus lhe promete em contrapartida que lhe dá lugar perante aqueles que ali estavam. Deus chama a atenção de Josué e de todos ali, especialmente dos homens do presságio ou daqueles que prefiguravam coisas que virão que ele iria trazer ao seu servo. No hebraico, esses homens de presságio significa literalmente homens de um sinal, tanto quanto Josué e os seus colegas da vida de Israel naquele tempo. Esses homens não eram servos definitivos do templo. Eles prefiguravam a vinda do servo, o Messias, que cumpriria perfeitamente o seu serviço. Já o servo que Deus iria trazer era um título de honra usado para Moisés. O termo se tornou um título em Isaías, sendo usado algumas vezes para Israel, e outras para o servo real, o Messias, que ministraria a Israel. O seu servo que Deus iria trazer era o renovo, que também era um título para o grande filho de Davi que foi apresentado nesse livro. Ele sim, combina as funções de sacerdote e também de rei. Deus colocou uma pedra na frente de Josué e pediu que a vissem. A pedra possivelmente era uma referência ao Messias, ou reino messiânico. Conforme nós estamos vendo, muitas passagens do Antigo Testamento que falam de pedras. Salmo 118, verso 22, Isaías 8, 14, 28, 16, foram interpretadas dessa maneira. No Novo Testamento, em conexão com o Messias e seu reino também. A pedra tinha 7 olhos. A combinação de figuras é difícil de ser interpretada, mas esses olhos parecem ser símbolos da onisciência e do vigilante cuidado de Deus. A pedra tinha gravada nela uma inscrição que declarava que o Senhor dos Exércitos tiraria o pecado da terra num único dia. Deus afastaria o pecado do seu povo num único dia. Daniel 9, 24. O sistema sacerdotal no Antigo Testamento não tinha a intenção, na verdade, de cobrir o pecado, mas de deter temporariamente a ira divina e apontar para a necessidade de um sacrifício final que trataria do pecado de uma vez por todas. Zacarias 3 começa: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Esse é o primeiro verso. E o 10, o verso último do capítulo 3 de Zacarias diz: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Seria num só dia que isso ocorreria. O dia da expiação. Lá em Levítico você vê isso, 16, 30, 23, 28. Esse dia da expiação era uma celebração que anualmente lembrava o povo dos seus pecados. Hebreus 9, 7 a 10. Mas Cristo, num só dia, ou seja, na sexta-feira da paixão, pagou de uma vez por todas os pecados de todos os fiéis. Hebreus 9, de 11 a 14. Assim, naquele dia, o Senhor estava declarando que cada um haveria de convidar o seu próximo para se assentar debaixo da sua videira
e para debaixo da sua figueira. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, como 1 Reis 4:25 e Miqueias 4:4 mostram, essa expressão é uma imagem de paz e também uma imagem de prosperidade. Ele está falando do reino de Deus no seu auge. No mesmo dia em que o pecado da terra fosse eliminado, verso 9, a paz e o contentamento prevaleceriam. Esse foi o capítulo de número 3. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4. Olha só o título. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amanhã, então não perca. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita. O programa de rádio às 8h30, Momento Missionário, e às 15 horas com o pastor Johnny Ramos, aos sábados, Palavra de Vida. O endereço da rádio é radio.osemeadores.com. Também nossa loja virtual, osemeadores.com.br, e nossa loja física aqui no centro de Taguatinga. Não percam nossos vídeos, nossas atualizações, inscreva-se, clica aí no sininho para você acompanhar a gente, esteja aí conosco sempre. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Fica com Deus, queridos.